eu sou o Thiago do Amaral e esse é o Sport 500 TV essa semana. No programa de hoje vamos falar um pouco sobre a situação dos times brasileiros na Libertadores. Bom, hoje nós não vamos ter uma pequena diferença, o roteiro não vai estar na minha frente, vai estar no meu celular, que não é bem nenhum roteiro. Eu vou acompanhar, fazer o vídeo pela tabela, da Libertadores, classificação. Vamos começar então na ordem dos grupos. Primeiramente no grupo 1 nós temos o São Paulo. São Paulo que está em terceiro lugar do grupo 1, atrás do River Plate e do Strongest. São Paulo já foram 4 jogos jogados, nessa semana ganhou de 6-0 do Trujillianos, né? Foi engraçado que o River também ganhou de 6-0 ontem. 4 jogos jogados, primeiro lugar do grupo é o River Plate com 8 pontos, o The Strongest é segundo com 7 e o São Paulo é terceiro com 5. O Trujillianos tem chance, mas está com um ponto só, é muito pouco provável que consiga se classificar. Bom, primeiramente, próxima rodada de São Paulo pega o River Plate no Morumbi. Tem que ganhar. Se não ganhar, a classificação vai ficar muito complicada, muito difícil, vai ficar bem complicado. Dificilmente vão conseguir se classificar se não derrotarem o River Plate. Para ajudar o São Paulo, o que poderia ajudar o São Paulo seria uma vitória do Trujillianos em cima do The Strongest na Venezuela. Porque aí o São Paulo passaria o The Strongest e no último jogo do grupo contra o Strongest na altitude, o São Paulo dependeria talvez de apenas de um empate para conseguir se classificar, que já é difícil na altitude. Então a situação do São Paulo fica complicada exatamente por essa questão altitude no último jogo. Eu acho que se dependesse dele, o São Paulo até daria, se não tivesse altitude, acho que talvez daria o São Paulo conseguir passar de fase. Só que essa questão de altitude é um ponto que atrapalha bastante o São Paulo. Por isso, se fosse para dizer hoje São Paulo passa ou não, por conta da altitude e até mesmo da inconsistência do time, eu diria que o São Paulo ficaria pelo caminho. Outro time que eu acho que fica pelo caminho é o Palmeiras. O Palmeiras que está em terceiro no seu grupo, ontem empatou com o Rosário Central, mais uma chance, chegou a abrir 2-0, mais uma chance que o Palmeiras perdeu de conseguir uma vitória. Está em terceiro no grupo, o primeiro é o Rosário Central com 8 pontos, em segundo está o Nacional do Uruguai com 8 pontos e em último com 2 pontos, River Plate também do Uruguai. O que acontece? O Palmeiras nesse grupo ele teve muitas bobeiras, não poderia ter perdido para o Nacional dentro de casa. Foram pontos que foram desperdiçados, até porque estava com 2 jogadores a mais, tinha que ter ganho o jogo. Não poderia ter deixado o River Plate empatar no Uruguai. Se não tivesse perdido esses pontos, hoje o Palmeiras está com 5, estaria com 6, 7, 10 pontos. 10 pontos. Não precisaria nem ter ganho ontem do Rosário. Estaria com 10 pontos, estaria na liderança do grupo. Mas não, perdeu esses pontos bobos e agora precisa de uma combinação de resultados no segundo jogo. Na última rodada. O que acontece? Qual a combinação de resultados? Nacional e River Plate ainda vão se enfrentar para fechar a rodada. Ou seja, se o Nacional ganhar, o Palmeiras vai precisar ganhar de um placar. O Nacional vai precisar ganhar do Rosário na última rodada. O jogo por uma vitória ali, o Palmeiras vai precisar passar 3 gols de saldo do Rosário. Vamos dizer que o Nacional ganhe de 1-0 do Rosário Central. O Palmeiras precisaria fazer 2. Precisaria ganhar de uma vantagem de 3 gols para cima do River Plate. 3-0, 4-1. Se o Nacional ganhasse com 2 gols de vantagem para cima do Rosário, precisaria de uma vantagem de 2 gols do Palmeiras também. E se o Nacional ganhasse 3, uma vitória por 1 gol de diferença apenas classificaria o Palmeiras. Se o Nacional não ganhar do River Plate, o que acontece? Quem ganhasse entre Rosário e Nacional, o Nacional precisaria ganhar dessas diferenças do Rosário, ou então o Rosário poderia ganhar do Nacional de 1-0. Vamos dizer que o River ganhe de 1-0 do Nacional hoje, o saldo de gols do Nacional, que hoje é de 2 gols, iria para 1 gol. E se o Rosário ganhasse de 1-0 também, iria para 0, ou seja, uma vitória simples do Palmeiras conseguiria. É uma combinação um pouquinho difícil, porque o Nacional vem de vitórias, né? Vamos pegar aqui a última rodada. Na última rodada, o Nacional, na última rodada desse grupo, que é no dia 14 de abril, quinta-feira que vem, o Nacional joga contra o Rosário no Uruguai. Ou seja, o Rosário ganhar do Nacional é um pouco complicado. Talvez a combinação do Nacional ganhando do Rosário seria mais fácil. Porém, é uma vantagem que é grande para ambas as equipes. Então, a classificação fica um pouco complicada também. Mas o Palmeiras é um time também que eu acho que, se fosse para postar dinheiro, por exemplo, se o Palmeiras classifica ou não, Palmeiras e São Paulo, para mim, ficariam no caminho.
O próximo brasileiro, né, no grupo 5, o Atlético Mineiro, não vou nem me alongar, o Atlético está classificado para a próxima fase já com 10 pontos. Na última rodada vai precisar só saber... Não, minto, opa, me equivoquei aqui. Não está classificado ainda. O Colo-Colo, se o Colo-Colo perder do Melgar, bom, simples. O Colo-Colo, para o Atlético estar classificado, o Colo-Colo precisa de um tropeço diante do Melgar, ou seja, um empate ou uma derrota do Colo-Colo classificaria o Atlético. Se não, se caso contrário, ainda não está classificado matematicamente. Mas, na teoria, está classificado. Joga o último jogo dentro de casa contra o Melgar, que ainda nem pontuou, e está na liderança. Para mim, o melhor brasileiro na Libertadores hoje é o Atlético Mineiro. Deve classificar e deve classificar em primeiro, inclusive. Apesar de ter perdido para o Independiente Del Valle. Se tivesse ganho do Independiente Del Valle ontem, teria assegurado a classificação e a primeira colocação do grupo. Bom, aqui nós temos o grupo 6, o Grêmio. O Grêmio, que é mais um grupo complicado. O Grêmio, faltam 2 jogos para acabar essa fase de grupos. Em primeiro lugar está o Toluca com 10 pontos, o Grêmio está em segundo com 5. O São Lourenço em terceiro com 3 e a LDU também com 3 em último. O que acontece? O Grêmio agora tem jogos contra a LDU fora e o Toluca dentro de casa. O Toluca já está classificado. O Grêmio, o grande ponto que deixa a partida que deixa um ponto de interrogação é a da LDU fora de casa. Porque é a altitude de Quito, que é uma altitude também muito que a gente não sabe se dá para empatar, se o time do Grêmio vai conseguir aumentar a altitude de Quito. Vamos lembrar da final de Libertadores de 2008 e final do Sul-Americano de 2009, que também sofreu demais com a altitude de Quito, e a LDU ganhou os 2 torneios por conta da altitude. Então, o Grêmio, se conseguir um empate na altitude, deixa encaminhada a classificação. A última partida contra o Toluca é dentro de casa, e o Toluca já está classificado, então facilita um pouco. O Toluca pode chegar até na última rodada já com a primeira classificação garantida. Basta ganhar do São Lourenço. Então, tudo depende eu diria que desse empate contra a LDU. Precisa empatar com a LDU. Bom, se não empatar com a LDU, fica um pouquinho mais complicada a situação do Grêmio. E para finalizar, o Corinthians, que por pouco não se classificou na noite de ontem. Depende de que se o Cerro Porteño perder para o Cobresal, o que acontece? Não tem como se classificar agora adiantado. Para o Corinthians faltou um jogo, mas ainda tem um jogo nessa penúltima rodada entre Cerro Porteño e Cobresal. No grupo tem Corinthians em primeiro com 10 pontos, Santa Fé em segundo com 8, Cerro Porteño com 7 e Cobresal com nenhum. O Corinthians precisa de um empate para se classificar. Para garantir a liderança, uma vitória. Simples, certo? Simplesinho para o Corinthians. O Corinthians também acha que passa. Acho que Grêmio, Corinthians e Atlético passam. São Paulo e Palmeiras eu acho que ficam no meio do caminho. Infelizmente, eu queria que todos os brasileiros se classificassem, né? Para mim, o melhor brasileiro que tem mais chance de chegar longe é o Atlético. É o time que joga mais consistentemente e está melhor, eu diria, até mais do que o Corinthians. O Corinthians tem tido muitos resultados de 1-0, né? E não, com as novas contratações e saídas do time, eu acho que o time ainda não se encaixou perfeitamente como estava encaixado no ano passado. Então, eu acho que o Atlético é o time que tem mais chances de ir longe. E o Grêmio, tudo depende de como for a classificação. Se a classificação for uma classificação heróica, eu acho que pode dar um gás para a equipe ir um pouquinho longe. Mas eu gostaria de fazer uma observação. Eu disse que para mim o melhor time da Libertadores brasileiro é o Atlético, treinado pelo Diego Aguirre, que ano passado chegou à semifinal da Libertadores com o Inter. Só para a gente lembrar, né? Um treinador estrangeiro, que foi demitido equivocadamente do Inter ano passado, que chegou à semifinal da Libertadores com o Inter e que hoje comanda o melhor time brasileiro na Libertadores, futebolisticamente falando, dentro de campo, né? Só pra gente lembrar desse ponto. Valeu, galera, espero que você tenha gostado do vídeo dessa semana. Curta o vídeo aqui, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo que está aqui, tem um botão compartilhar logo embaixo no inscrever-se. Acesse os blogs do Futebol News, eu não lembro, de novo, eu não lembro do blog do Futebol News. Acho que é futebolnews.wordpress.com, se não é Futebol News portal.wordpress.com. O blog Sport 100%, sport100%.blogspot.com. Curta a página do Sport 100%, facebook.com/Sport 100%, do Futebol News, facebook.com/futebolnewsfm, twitters, @FN Futebol News, @Damaral Thiago, que é o meu, e só, essas redes sociais são só. Mas compartilha o vídeo, compartilha.
compartilha no seu Snapchat. Não vou dizer qual é o meu Snapchat, mas... Não vou dizer qual é o meu Snapchat, mas diga assim: pô, tem vídeo novo do Thiago Amaral, no Sport, tem Sport 500 essa semana, já saiu. Pô, vem aí, galera! Aí acaba o Snapchat porque o vídeo é curto, né? E aí você coloca na sua história, porque se você não mandar pra sua história, as pessoas não podem rever. E na sua história, muitas pessoas verão o seu Snap, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Até semana que vem. Tchau, tchau!